E ela disse assim, que ele tinha falado. E eu olhei para ela e falei assim, olha, eu repreendo essas palavras em nome de Jesus. Como é que o pai, ao invés de abençoar a filha, lança palavras de maldição? Não é verdade, irmão? Você concorda comigo? É? Mas deixa eu te contar um negócio. Meu pai estava coberto de razão. Meu pai não lançou palavras de maldição na minha vida. Você sabe o que aconteceu? Meu pai me conhecia. Mas me conhecia muito bem, ao ponto de poder afirmar que a Dalila que ele conhecia não ia passar 2 anos casada. Por quê? Porque ele enjoava dele. Não, gente, é impossível enjoar dele. Não dá. É porque o que nós vamos ouvir aqui hoje a respeito dessa palavra passava quilômetros de distância do meu coração e do meu entendimento. Uma das coisas que eu falava no Daniel era assim, preste atenção, não me queira dona de casa. Porque meu filho é o seguinte, eu vou ser a pior mulher do mundo se eu não trabalhar fora. Deus é tão lindo, queridos, que eu sou dona de casa. E eu amo ser dona de casa. Nesses dias eu fui na casa do hospital para ser internada, em novembro do ano passado. E quando eu cheguei, a mulher falou assim, profissão. Eu sou formada, mas eu falei para ela, dona de casa. Ela levantou a cabeça, olhou para mim e disse, ai, eu fiquei com pena de você. Eu olhei para ela, comecei a rir e disse assim, ela não sabe o que é bom. Eu entendo que ela tem ficado com pena, porque ela estava no meu nível, né, anterior. Mas, queridos, Deus fez um tratamento tão profundo, tão poderoso na minha vida, e me fez compreender o porquê dele ter dado a responsabilidade de edificar as mulheres. Quantas são mulheres casadas aqui? Levanta a mão. Aleluia. Aí deixa só porque eu sou um pouco lesada no raciocínio, levanta eu sou preso, meu filho. Eu vou falar com você também, viu? Amém? Então, assim, eu acredito que hoje, essa semana mesmo, falando no telefone com meu pai, todas as vezes que a gente tem a oportunidade de conversar, que a nossa história é resolvida, a gente fala do nosso passado sem dor, sem sofrimento, e graças a Deus tem servido para a edificação de muitas vidas, meu relacionamento com meu pai. Sempre que ele tem a oportunidade, essa semana ele falou assim, hoje eu fico feliz de ver você, pastora, casada com um pastor, à frente de uma igreja. Eu tenho tanta alegria, eu fico tão orgulhoso. Sempre que tem uma oportunidade, ele fala a esse respeito. Então eu fico feliz de ver que o agir de Deus na minha vida alcançou também a visão do meu pai ao meu respeito. Não é? Então assim, eu creio que Deus vai fazer muito mais do que ele fez na minha vida, ele pode fazer na vida da sua família, amém? Quando eu era solteira, eu pedia muito ao Senhor uma família. Só que eu pedia a restauração da minha casa. Eu sou filha de pais separados. E eu sempre orava e pedia, Senhor, me dá uma família, me dá uma família. Porque Deus não me deu apenas uma família. Deus me deu a família. Faz toda a diferença, né? Porque aquilo que a palavra do Senhor fala, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração de homem algum. É o que o Senhor tem para nós. E a minha família é isso hoje. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração de homem algum. Aquilo que o Daniel representa para mim, aquilo que o Lucas e a Rebeca representam para mim, aquilo que o Senhor tem guardado e reservado e dado cada porção a cada dia, para a gente também não se impulsionar, né, meu amor? Ele vai dando porção diária, todos os dias, né, meu amor? Mesmo a gente cantando essa música, te louvarei, não importa as circunstâncias, porque problemas existem, não é? Mas uma família edificada sobre a rocha do Senhor, ela supera os problemas juntos. Amém? E é isso que o Senhor tem para você. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim, Deus tem isso para você. E o tema dessa mensagem hoje, eu tenho assim, quantas horas? 5? Amém?
Ah, então tá, eu acho que eu estava falando uma coisa e o povo estava entendendo outra. Então eu quero pedir ao Senhor que hoje aconteça esse mesmo milagre. Amém? Que seja realmente aquilo que vai de encontro à necessidade do seu coração. Eu queria que você baixasse a sua cabeça mais uma vez. Pai, muito obrigada, Senhor, pela tua graça e pela tua misericórdia, Senhor. Pai, porque elas não acaso vão sermos consumidos, ó Pai. Tua misericórdia se renova a cada manhã. E se hoje nós estamos aqui, Senhor, porque o Senhor tem um propósito a cumprir nas nossas vidas. Eu te peço, Deus, que não por mim, Senhor, mas no meu coração eu te peço, apesar de mim, usa minha vida, Senhor, nessa manhã, para falar os corações dessas pessoas aqui. Fala, Espírito Santo, através de mim. Usa a minha boca, usa a minha mente e ministra o Senhor no coração dessas pessoas, em nome de Jesus. Amém. Queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 2. Gênesis capítulo 2, nós vamos ler 18 ao 25, amém? Vamos lá. Quantos encontraram? Digam amém. Amém. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como ele chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, as aves dos céus e a terra, e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou os olhos, e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa e a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixe o homem pai e mãe e se una à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, homem e mulher, o homem e sua mulher estavam nus, e não se envergonharam. Amém? Deixa eu só pedir uma coisa às crianças que estão ali na frente. Não conversa não, que atrapalha a titia, tá? Obrigada. Então, queridos, esse é um texto tão comum, tão conhecido na nossa igreja, não é assim? E eu comecei a meditar em cima desse texto, e você pode olhar no versículo 18 que diz: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora. Queria que você parasse para pensar aí comigo a respeito do nome
meu rapaz, moça não procura, moça espera, amém? Amém. Aleluia. Mas eu vou guardar exemplo aí na sua Bíblia, escreve uma observação, toda frase que eu acho importante eu anoto nessas páginas que eram para ser brancas da minha Bíblia. Então você anota aí, moça. Eu não preciso procurar, eu preciso esperar. Anota aí. É uma frase muito importante. Pode ler as garrafas, como a Bíblia diz, que até quem passa na rua alguém possa ler. Não preciso procurar, eu preciso esperar. Bem, mães? Exatamente. Então, não é bom que o homem esteja só, porque ele não é auxiliador. As casadas. Olha para a pessoa que está do seu lado, se ela for casada, diga assim: você tem que ser auxiliadora. Antes de eu iniciar, olha para mim. Antes de eu iniciar, eu quero que você repreenda da sua mente qualquer engano maligno. Eu não estou falando para o seu marido. Hoje o Espírito Santo está falando para as esposas. Amém? Amém. Por que eu estou falando isso? Porque geralmente no momento a pessoa começa a pensar: mas ser esposa do pastor é fácil, né? Mas eu queria ver ela falar isso aí com o marido que eu tenho em casa. Aí eu queria ver essa palavra se cumprir, mas então eu faço o seguinte: faça de conta que pela fé o seu marido já é um dos pastores da igreja Nova Aliança, amém? Se vai facilitar o seu entendimento. Mas eu quero que você saiba que mesmo que demore 30 anos para ele se tornar esse pastor, essa palavra tem que começar a ser aplicada com você hoje. Amém? Amém. Então, auxiliadora. Auxiliadora não determina. Auxiliadora não manda. Auxiliadora não dá ordem. A auxiliadora auxilia. Sabe, queridos, a questão toda com relação à revolução feminina, a mãe não conseguiu ler gráfico, né? Tá vendo? Se der certo, eu preparei uma coisa que parece gráfico, né? Mas se não der, eu vou explicar para você daqui a pouquinho. Sabe, no ano passado, nós fomos à conferência do GDA e a pastora André ministrou uma palavra lá poderosa para as mulheres. E eu já achava que eu era submissa, auxiliadora. Mas a pastora André falou a seguinte frase: mulher, ela não manda, a mulher sugere. Eu, ai, que legal, a mulher sugere. Mas aquele dia eu já tinha dito para Daniel para ele fazer umas coisas. Né? A gente já teve uma comunhão no final do dia com os nossos discipuladores, lá da igreja do pastor André, pastor Eliane, que o pastor Ferreira tem abençoado para eles serem nossos discipuladores. Então, ia ter uma comunhão. E eu já tinha falado assim para ele: olha, amor, eu encontrei com a pastora, ela falou que vai ter um churrasco na casa dela hoje à noite, mas nós não vamos. Olha, gente. Aí o Espírito Santo é tão lindo que meu marido falou: certo. E aí ela me misturou: mulher não manda, mulher sugere. Mas para mim, no meu coração, isso não era uma ordem que eu estava dando nele. E eu nem sei se ele encarava como uma ordem. Nós sempre fomos muito amigos. E eu acho que isso tanto ajuda como em algumas questões para mim prejudica ou prejudicou. E aí, quando ela começou a falar que mulher não manda, mulher sugere, eu fiquei pensando: então, como corrigir o meu erro? Como eu vou sugerir isso para ele? Irmão, pode ficar de queixo caído. Eu não consegui. Eu não sabia sugerir nada. E cada dia mais eu compreendo que não fosse a graça de Deus, meu pai estava certo, coberto de razão. Eu fiquei pensando: como é que eu vou sugerir isso para ele? E aí eu cheguei para ele e falei assim: amor, é o seguinte, eu sei que eu tinha que te sugerir, porque eu achava interessante que nós não fôssemos, mas eu não consigo sugerir. Então, assim, faz de conta que eu sugeri e me ajuda, porque eu não sei sugerir nada, eu só sei dizer o que tem que ser feito e o que não tem que ser feito. E aí, estudando
o projeto de Satanás. Você já viu em alguma vez na Bíblia alguma historinha parecida com essa? Vou contar para você. Existia um ministro de louvor no céu, responsável pela adoração, que estava prostrado adorando o Senhor, a Deus. E um dia ele se achou tão capaz, tão suficiente, que ele quis ser maior do que Deus. E aí ele foi expulso do céu. Não é assim? Surgiu assim quem? Satanás. Sabe qual é o propósito de Satanás? É desfazer o propósito de Deus. Então Satanás, com a tal da revolução feminina, pegou a mulher e levou a mulher para um lugar acima do propósito de Deus. Onde hoje se diz, conversa, marido não manda em mim. Você é besta? De jeito nenhum. Aqui em casa tem que gritar, grito eu mais alto. E outra coisa, nem meu pai nunca falou assim comigo, que dirá esse daí? E aí começa tudo de cabeça para baixo. É assim? E aí fica aquela questão, eu vou lavar a louça, mas você que enxuga. Não é assim? Sabe, irmãos, eu lembro que uma vez o Daniel teve que vir pregar em um domingo à noite. E no domingo seguinte ele foi pregar numa outra igreja. Eu sei que foram 2 domingos consecutivos. E ele disse que era eu que iria pregar no lugar dele lá no Montes. Tá bom, sem problema. E aí no primeiro domingo, irmãos, eu subi naquele culto que eu preguei, parecia que eu estava carregando uma tonelada. Quando eu desci exausta, muito cansada. No outro domingo, muito pior, eu desci muito mais cansada. E na segunda-feira eu falei para ele, nunca mais inventa 2 domingos seguidos. É o seu papel, você é o pastor da igreja. É muito difícil para mim fazer isso sozinha. E tem que se preocupar com o horário de subir fulano e o horário de descer ciclano e isso e aquilo. Eu fui lavar a louça. Deixa, não precisa mais fazer nada em casa, só me inventa de eu pegar 2 domingos seguidos. E antes disso, queridos, acho que o Senhor preparou esse momento para eu entender melhor o meu marido. Porque antes eu dizia assim, na minha fase, ele senta lá na frente, vai pregar e dela, dizendo, não, eu vou para lá, vou para cá, olha menino, faz aquilo outro. Minha filha, eu cheguei em casa arrasada. Irmãos, eu descobri que eu chegava em casa renovada. E ele chegava cansado. Então, Satanás, hoje ele trabalha dessa maneira. Ele quer porque quer inverter os papéis. Ele quer levar você, mulher, a um lugar onde não foi o que Deus projetou para você. E você vai entender hoje o que acontece quando você assume o lugar que não foi onde o Senhor colocou para você. Olha aqui. Esse aqui bonito não eu fiz, não. O meu, depois você pode olhar aqui na minha agenda. Se alguém consegue a televisão de raio-x. Esse aqui foi o pastor que fez. Eu disse, amor, tem um gráfico. É um pontinho, bota lá pra mim. Ele fez assim, olha como é bom ser 2, né? Então aqui, esse foi a calça. Linda, maravilhosa, obrigada, viu? Salva aí, que é para o poder, entendeu? Aqui é a nível da vontade de Deus. Nesse primeiro pontinho aqui, a criação da mulher no Éden. A sociedade empurrou a mulher lá para baixo. De humilhação, de repressão. E aí Satanás, mais uma vez como serpente, começou lá no ouvido das Evas da época. Você é melhor, você é capaz. Porque Satanás, queridos, ele não faz favor para mim, para você. O que ele diz não é uma mentira. Que escândalo, pastor, mas ele não faz a mentira. Mas ele pega uma verdade e distorce ao ponto de torná-la uma mentira. Realmente, ali não era o lugar que Deus tinha para nós. Mas lá onde nós chegamos, também não é o lugar onde Deus tinha para nós. Amém? Por isso que o nome dessa administração é a verdadeira revolução feminina. Porque hoje as mulheres estão desalinhadas do propósito
poder assistir um pastor e todo mundo assiste. O Espírito Santo, minha filha, submissão, obediência. Eu falei, Senhor, mas que mal tem? O Espírito Santo analisa o coração e realmente tem mal. Não, o problema não é o pastor Cláudio Duarte, amém? O problema era a Dalila sendo ministrada pelo pastor Cláudio Duarte. Entendeu? Então, irmãos, eu tomei uma decisão. A partir daquela data, nunca mais eu ouvi o pastor Cláudio Duarte. E assim, lá em casa, além da revolução feminina ter acabado, iniciou-se uma outra revolução que meu marido pode depois falar para os homens, para as mulheres particularmente, que os homens adoram. Acabou uma desculpa, dor de cabeça, comprimido para dor de cabeça, depois que eu obedeci meu marido. Né? Talvez para alguns de vocês digam assim, puxa, que absurdo. Queridos, na minha casa, o meu esposo me direcionou assim. E eu sou submissa a ele. Amém? Acredita que nem vontade de ouvir o Cláudio Duarte eu tenho mais? Sabe quando eu vou ouvir o Cláudio Duarte? Talvez um dia que eu estou com uma conferência e esteja ministrando, porque eu acho que por educação nós não vamos levantar. Eu vou ter que ouvir. Eu acho que Deus é tão misericordioso que nesse dia ele vai falar sobre arrebatamento. Né? Queridos, o importante é nós entendermos o que significa auxiliador. Nós precisamos entender que esse versículo diz que eu e você fomos feitas, criadas, porque não era bom para o nosso marido ficar sozinho. Então o Senhor criou uma auxiliadora. Mas só que não foi apenas uma auxiliadora. Foi uma auxiliadora que lhe seja o quê? O quê? Diga comigo, idônea. Vou fazer a pergunta que eu fiz lá no Congresso. As mulheres, alguém aqui sabe me dizer o que é idônea? Não, Zé, se você souber, por favor, me diga. Hã? Não escuta? Metade. Metade?